Oi, gente. Então, continuando, né, na análise funcional do comportamento, agora a gente vai falar sobre transtornos psiquiátricos. Por quê? Transtornos psiquiátricos, para análise funcional do comportamento, é como se fosse um comportamento qualquer, né? Ele é como qualquer relação de comportamento, o transtorno psiquiátrico. Por quê? Lembra do vídeo que eu falei do modelo de seleção por consequência? Então, os comportamentos, eles são selecionados e então o ambiente, né, seleciona por causa das consequências. Então, assim, na análise do comportamento, entende que, assim, se a pessoa está se comportando daquela forma, significa que o ambiente selecionou aquele comportamento. Significa que, de alguma forma, bem ou mal, aquele comportamento está funcionando, porque o ambiente selecionou. Então, para análise do comportamento, o transtorno psiquiátrico se encaixa nisso. A pessoa tem ali os comportamentos que foram selecionados pelo ambiente. E aí, o que acontece? O que é a definição de um comportamento normal e de um comportamento anormal? Muitas vezes isso é dado pela sociedade, pela cultura. Então, que nem, por exemplo, na Idade Média, né, tinha ali o dualismo mente, corpo, e aí dizia assim que todas as respostas, né, que eram emitidas, tudo estava relacionado à mente. Então, só analisavam a questão da mente e não a interação, né, da pessoa com o ambiente. Então, aí já começa, né, essa questão do que é normal e do que não é normal. E aí tem as estatísticas, né? A gente aprendeu um pouco em psicometria, né? Que tem a curva da normal, então existe ali a média e tudo que tá dentro daquela curva da normal é normal. E tudo que tá à margem da curva, para mais ou para menos, é anormal. Então, assim, existe ali aquele padrão, vamos dizer assim, um pouco mais, um pouco menos, que é considerado como normal. E o que está à margem, né, para mais ou para menos, que está ali mais distante desse meio termo, vamos dizer assim, da normalidade, é o anormal. Então, o comportamento em si da pessoa, ele não causa dor. O que causa dor é a cultura que existe ali, né, uma cultura inflexível, coerciva, cheia de punições e tal. Então, por exemplo, uma pessoa que quer sair pelada na rua. Na cultura da gente, isso daí é inaceitável. Então, ela vai sofrer punições. Porém, se ela estiver numa tribo indígena ou numa praia de nudismo, ela pode andar à vontade pelada que não vai sofrer nenhuma punição e tal. Então, o sofrimento está mais relacionado a isso, às punições, à coerção que acontece no meio ambiente. Então, a pessoa, quando ela busca ajuda, é porque ela diz, estou com um problema. Então, ela tá ali naquela situação que tá faltando reforçadores positivos, ou ela se encontra, né, num ambiente ali cheio de estímulos aversivos, ela não sabe como sair daquilo, né? Então, assim, é o meio que tá ali interferindo. E então a gente precisa analisar qual o nível de comprometimento que aquele comportamento está causando, qual o nível de sofrimento que aquilo tá causando, né? Tanto para ela quanto para terceiros, para o pai, para a mãe, enfim. Então o analista, né, do comportamento, ele precisa ele precisa ter uma visão ampla, né, do todo. Então analisar os aspectos filogenéticos, ontogenéticos, a cultura, ver o antes, o comportamento, o depois, todo o contexto, para conseguir então encontrar estratégias, né, para fazer novas interações que causem menos sofrimento na pessoa. Então, para a análise do comportamento, um transtorno psiquiátrico ele é um comportamento como qualquer outro. O que vai dizer ali, vamos dizer, a importância seria o nível de sofrimento que aquilo está causando. Então, assim, ele encara, né, como transtorno psiquiátrico
um comportamento como qualquer, porque se a pessoa está se comportando daquela forma, significa que está funcionando de alguma forma, ela está sendo reforçada de alguma forma, porque o ambiente selecionou aquele comportamento de alguma forma. Bom, então é isso, né? O transtorno psiquiátrico, então, ele é como qualquer relação comportamental, né? Ele foi selecionado pelas consequências do ambiente e a gente tem que analisar ali o nível de sofrimento, porque se a pessoa está buscando ajuda, existe ali um problema, né, naquele comportamento, está causando algum nível de sofrimento, então precisa analisar, avaliar o todo, ter uma visão ampla para conseguir identificar, né, esses problemas, né, que estão sendo punidos de alguma forma pela cultura e tal, para conseguir alterar e causar menos sofrimento, né, ou nenhum sofrimento para o paciente ou para as pessoas ali ao redor. Bom, então sobre transtornos psiquiátricos é isso e até o próximo vídeo.